Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a ver propriedade coligativa, tá? Então vamos lá. Então, imagina você que a gente tem aqui um solvente puro, ou seja, vamos supor que seja água, né? Eu tenho a água aqui pura, só tenho moléculas de água. Quando eu tenho solvente puro, quando a substância está pura, a gente tem as suas propriedades muito específicas, né? Seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, por exemplo, um sal de cozinha, esse soluto ele vai alterar as propriedades desse solvente que estava puro. Então aqui eu tenho mudança na sua temperatura de ebulição, na sua temperatura de fusão. Essa adição do meu soluto faz essas alterações nessas propriedades. E aí são essas quatro: a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose, que a gente já vai ver, tá? Só que antes de falar dessas propriedades especificamente, vamos lembrar lá do 9º ano, quando a gente viu os estados físicos da matéria e as mudanças, né? O sólido para o líquido a gente chama de fusão e o líquido para o sólido solidifica. O líquido para o vapor ebule e do vapor para o líquido a gente chama de liquefação ou condensação, tem dois nomes, né? Do sólido para o vapor, a gente chama de sublimação, e quando volta, ressublima. Às vezes chama de sublimação também, tá? Então, esse é o nosso diagrama de fases. O que a gente precisa entender neste diagrama de fases? Primeiro, ele parece uma taça de vinho. Dentro da minha taça de vinho, nessa região aqui da minha taça, ó, repara aqui seria como se fosse uma taça. E aqui é onde eu pego na taça. Dentro da minha taça de vinho, eu vou ter a substância no seu estado líquido. Nessa região, eu vou ter a substância no seu estado sólido. E nessa região para fora, eu vou ter a substância no seu estado vapor. E mais para fora ainda, eu vou ter no seu estado gás, gasoso. Hoje a gente vai diferenciar vapor de gás, tá? E aí, esse diagrama aqui, ele se refere ao diagrama da água. Então, eu tenho água líquida aqui dentro, água sólida, que a gente chama de gelo, que está nessa região em azul, e a água em vapor, que está nessa região rosa. E eu consigo transitar entre um estado físico e outro, fazendo as mudanças de estado físico, né? Então, o sólido indo para o líquido, a gente chama de fusão. Quando retorna, a gente chama de solidificação. Aqui na figura chamou de congelação, a palavra feia, tá? É solidifica, daqui para cá. Do estado líquido para o estado vapor, vaporização ou ebulição. E quando retorna, condensa ou liquefaz. Eu estou falando dessa região transitando de um lado para o outro. O sólido também vai direto para o vapor, quando a gente tem a sublimação e a ressublimação. Repara que tem um ponto aqui onde os três estados físicos eles vão coexistir. A gente chama de ponto triplo ou ponto tríplice. Nesse ponto aqui é quando a gente tem uma temperatura específica, uma pressão específica, onde os três estados vão existir. Então, como aqui eu tenho os três estados físicos, exatamente nesse ponto eu tenho uma mistura heterogênea formada por uma só substância, porque ela vai se encontrar nos três estados físicos. O que é importante a gente reparar aqui nesse gráfico? A gente consegue mudar os estados físicos não somente mudando a temperatura, aquecendo ou resfriando. A gente também consegue mudar os estados físicos quando a gente mexe na pressão. A água, ela ebule a 100 graus Celsius se ela estiver pura e se ela estiver na pressão atmosférica de 1 atm, né, que é a nível do mar, ou atm ou 760 milímetros mercúrio. Mas se a gente muda a pressão e a temperatura deixa constante, a gente também consegue fazer mudança de estado físico, tá? Então, a gente precisa da pressão e da temperatura para fazer essas mudanças. Então, vamos ver um gráfico um pouco mais limpo da água. Então, de novo, ó, eu tenho aqui o diagrama da água, a minha taça de vinho maravilhosa. Dentro da minha taça, eu tenho o estado líquido. Aqui eu tenho o estado sólido. Aqui eu tenho o estado vapor. E agora também tenho o estado gás, gasoso. Qual é a diferença do vapor e do gás? A gente tem aqui, exatamente nesse ponto do meu diagrama, o que a gente chama de temperatura crítica. A temperatura crítica da água é 374 graus Celsius. Essa temperatura crítica, ela determina quando que a substância
deixa de ser vapor e passa a ser gás. É diferente da sua temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição, eu tenho lá a 1 atm, né? Exatamente a 1 atm, onde a substância líquida, ela começa, a partir do aquecimento, ela começa a ir para o estado vapor, tá? Mas quando ela alcança a sua temperatura crítica, ela deixa de ser vapor e já começa a ser gás. Qual é a diferença de um para o outro? Aqui, quando eu tenho vapor, imagina que eu tenho um ponto aqui no estado vapor e aqui no estado líquido. Eu consigo mudar de estado físico mantendo a temperatura e só mexendo na pressão? Consigo, ó. Repara que aqui a minha temperatura, vamos supor que seja, sei lá, 250 graus. E eu quero que o estado vapor vá para o estado líquido, condense. Como é que eu faria isso? É só eu aumentar a minha pressão. Quando eu aumento a minha pressão, o meu vapor ele vai condensar. Então ele vai sair do vapor e vai para o líquido. Isso acontece até eu chegar à temperatura crítica da água. Quando eu ultrapasso essa temperatura crítica, eu não consigo mais condensar. Repara que eu tenho aqui um ponto no gás e aqui também continua sendo no gás. Por mais que eu aumente a minha pressão, não interessa o quanto de pressão que eu aumente, eu não consigo entrar para o estado líquido, eu não consigo condensar o meu gás diretamente. Ele tem que ir para o estado vapor, do vapor que ele vai para o estado líquido. Ou seja, qual seria a diferença entre um vapor e um gás? O gás ele não condensa. A temperatura constante, por mais que você aumente a pressão, ele não vai condensar. A substância no estado vapor, não. No estado vapor, quando você aumenta a sua pressão, ela acaba indo para o estado líquido, ela acaba condensando, tá? Vamos ver um diagrama do gás carbônico agora, olha. O diagrama do gás, todas as substâncias têm esse diagrama, tá? Acontece que eles vão ter caras diferentes porque eles têm comportamentos diferentes. Mas, basicamente, a gente vai ter quase que uma taça de vinho. Pensa na taça. Dentro da minha taça eu tenho o estado líquido, abaixo eu tenho o sólido, acima eu tenho o vapor. A gente acaba falando corretamente gás carbônico. Por que a gente fala sempre gás carbônico e acaba sendo um termo correto? Porque o gás carbônico, a sua temperatura crítica é muito baixa, ó, 31,1 graus Celsius. A temperatura crítica da água é muito alta, 374. Para você chegar a essa temperatura até dentro de casa, não sei, de repente um forno industrial, talvez você consiga essa temperatura. Mas dentro de casa, dificilmente você vai ter algum equipamento para aumentar a temperatura da água acima dessa temperatura, tá? Então, quando a gente fala água gasosa, a gente acaba falando errado. Mas vida que segue. Agora, o gás carbônico não. O gás carbônico, a sua temperatura crítica, ó, ela é bem baixa, 31,1 graus Celsius. Então, a gente facilmente consegue ter, por essa temperatura crítica ser baixa, a gente consegue ter gás carbônico. A 35 graus Celsius, por exemplo, a gente tem lá a substância no seu estado gasoso, tá? Então, ó, a substância acima dessa temperatura, ela não consegue ir para o estado líquido, ela não consegue condensar, por mais que você aumente a sua pressão. Abaixo dessa temperatura crítica, não. Você consegue lá, com vapor, aumentando somente a pressão, ela vai para o estado líquido, ela condensa. Então, continuando. A gente tem aqui alguns exercícios para serem feitos. Ó, primeiro, descreva a sequência de eventos que ocorre no diagrama de fases da água, mostrado ao lado a transição do ponto 1 ao 2. Então, na transição do ponto 1 ao 2, eu tenho a mudança de temperatura. Repara que aqui a temperatura está maior e eu fui resfriando. E o que eu mantive constante? Eu mantive a pressão constante. Então, eu consigo mudar de fase quando eu mexo na temperatura e mantenho a pressão constante. Qual fase que eu tenho dentro da minha taça? Eu tenho o estado líquido, fase líquida. Qual fase que eu tenho dentro aqui da minha taça? Sólido. E aqui fora eu tenho o estado vapor. Passado o ponto crítico, eu tenho o estado gás, gasoso. Então, do ponto 1, eu tenho o vapor de água. Conforme eu fui resfriando, ele condensou, porque foi para o estado líquido. E aí eu continuei resfriando e ele solidificou. Chegou ao estado sólido, que é o ponto 2. Na mudança de 3 ao 4, repara que aqui agora, o que está constante? A temperatura.
Eu consigo mudar de estado físico sem mexer na temperatura? Consigo, se eu mexer na minha pressão. No caso aqui, no ponto 3, a água começou no seu estado vapor, uma temperatura X, e eu fui aumentando a minha pressão. Conforme eu fui aumentando a pressão, a água foi para o estado líquido. Ela condensou, aumentando a pressão sem mexer na minha temperatura, tá? Mais uma. De novo, a minha taça. Toda vez que vocês virem a taça, já guarda. Eu tenho líquido aqui, sólido e vapor aqui. Acima da minha temperatura crítica, lá extrapolando, eu tenho o estado gás. Então vamos ver o que ele quer. Relativamente ao diagrama de Fades da água pura, no ponto, identifique a alternativa incorreta. Ele quer qual que está errado aqui. Então vamos. Letra A. O ponto A, cadê o ponto A? Aqui. O ponto A tem-se o equilíbrio entre água sólida e água líquida. O ponto A, ele está exatamente em cima da minha curva. Apesar de ser uma reta, a gente pode chamar de curva, tá? Então o ponto A, ele está exatamente em cima. Exatamente em cima dessa curva, eu tenho os dois estados físicos, sólido e líquido. Então esse item, ele está correto. Ele quer errado. B. No ponto B, o ponto B tá cá em cima, ó. Tem-se o equilíbrio entre água líquida e vapor. Sim, nesse ponto eu tenho líquido e eu tenho vapor. Correto. Tô sem coordenação hoje. C. Cadê o ponto C? Ó, o ponto C tá aqui embaixo, é onde eu tenho vapor. Tem-se somente água no estado vapor. Certíssimo. Nesse ponto aqui, eu só tenho o vapor. T. No ponto T, as três fases coexistem em equilíbrio. É o ponto triplo, né? Ou ponto tríplice. Nesse ponto aqui, é onde eu tenho uma temperatura específica, ó. Uma temperatura bem baixa. E uma pressão bem baixa. E uma temperatura também bem baixa. Nesse ponto, eu consigo ter os três estados físicos coexistindo. Então, tá certo. Letra E. No ponto D, coexistem as fases de vapor e líquido. No ponto D, que está aqui, o que está coexistindo? Sólido e vapor, não líquido. Então, a letra E está errada. Mais uma. Considere o diagrama de fase de dióxido de carbono representado a seguir. Identifique as proposições corretas. Então, vamos ver o que está certo. Olhei para minha taça, já lembra. Taça de vinho. O que está aqui dentro é líquido. Aqui é sólido. Aqui é vapor. Eita, vapor. Deu para entender que é vapor, né? Então, vamos. 01. No ponto C... Cadê o ponto C? Aqui. No ponto C do diagrama, estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. No ponto C, estão em equilíbrio as fases sólidas e líquida, não vapor. A 01 já está errada. 02. Os valores de pressão e temperatura correspondentes às linhas A, C, E representam o equilíbrio entre os estados sólido e vapor. O ponto A, o que está em equilíbrio no ponto A é sólido, líquido e vapor. No ponto C é só sólido e líquido. E não é também, somente sólido e líquido. Então não rola vapor em todos os três pontos, não. 02 está errada. 04. Este composto é um gás nas condições ambientes. Este composto é um gás nas condições ambientes. Sim, porque a temperatura crítica dele é muito baixa. Então, numa condição ambiente, aqui, por exemplo, provavelmente em Calçadão de Bangu, que deve estar uns 40 graus, a gente consegue encontrar o gás carbônico no seu estado gasoso, porque a temperatura vai estar acima da sua temperatura crítica. 08. A menos 56 graus Celsius, 56 aqui, ó, menos 56, ou seja, nessa região, abaixo dessa temperatura, e 5,1 atm, então nessa condição aqui, ó, do ponto A, tem-se o ponto triplo, sim, para o qual o gás carbônico, o dióxido de carbono, se encontra em equilíbrio nos três estados físicos. Correto. Nesse ponto A que ele me deu ali, em vez de falar ponto A, ele me deu as coordenadas, né? Temperatura e pressão. Nesse ponto aqui, eu tenho o ponto triplo e as três fases coexistem. Então, 08 está certa. 16.
A pressão de 73 atm, nossa, isso é muito alto. Deve ser tipo a condição ambiente de Júpiter, sei lá, a pressão de Júpiter, não faço ideia. Mas é um troço... A gente aqui, no Rio de Janeiro, a nível do mar, a pressão é 1 atm. 73, de repente, fundo do mar, né? Acho que lá no fundo do mar a gente consiga chegar a pressão tão alta. Mas é uma pressão muito alta, tá? A pressão de 73 atm... O gás carbônico é líquido na temperatura de 25 graus Celsius. Então vamos aqui. A 73 graus Celsius, o dióxido de carbônico é líquido a temperatura de 25 graus. Cadê os 25 graus? 25 deve estar entre... Deve não, né? Tá entre 10 e 30. Então vamos supor que esteja por aqui, ó. Se você fizer as coordenadas, eu vou encontrar o ponto aqui por cima. Como é que eu faço isso? Eu vejo aqui, ó, a temperatura pontilhando aqui, tá aqui, 25 graus. A pressão que ele me deu é 73, então aqui já tá pontilhado, graças a Deus. O ponto que eu vou encontrar vai ficar aqui dentro da minha taça. Como esse ponto tá dentro da minha taça, a substância, ela vai se encontrar... A pressão ATM é líquido na temperatura de 25 graus, sim, tá certo. E sólido na temperatura de menos 60. Na temperatura de menos 60. Vamos achar o menos 60. Mantendo a mesma pressão, ok. Menos 60 vai estar mais ou menos aqui, ó, acima de menos 70 e abaixo de menos 56. Vamos chutar aqui. Se você pontilhar até a pressão que ele deu, que é 73, você vai achar um ponto aqui dentro. E esse ponto está dentro da região onde a substância ela é sólida. Então, a 16 está certa. 32. O gelo seco. Gelo seco é gás carbônico no estado sólido. O gelo seco se sublima quando mantida a 1 atm, a pressão. Portanto, não é possível conservá-lo em freezer comuns a menos 18 graus. Vamos ver aqui a pressão que ele falou. 1 atm está aqui embaixo, ó. Então, ele realmente sai do sólido e vai para o estado vapor direto, nessa pressão aqui, que é a nossa pressão atmosférica, né? Aqui a qual a gente vive aqui no Rio de Janeiro. A menos 18 graus. Menos 18, menos 18, ó, menos 18 tá por aqui. Realmente, se você tem um freezer que chega aqui a menos 18 graus, você não vai conseguir manter o gelo seco no seu estado sólido. Ele já vai vir direto para o estado vapor. Então, o gelo seco ele se sublima quando mantido a 1 atm, portanto, não é possível conservá-lo em freezer comuns a menos 18. Correto. Para eu manter ele aqui, ó, na pressão de 1 atm, o freezer tem que ser muito mais abaixo do que menos 70 graus. Né? Dificilmente a gente vai ter um freezer desse dentro de casa. Tá? Então, 32, correta. Geralmente as questões assim, que vinham assim, pedir a soma das opções corretas, tá? Então, você somando aqui, ó, 4 com 8, com 16, com 32, vai te dar como resposta 60, tá? Eu vou deixar algumas questões para vocês fazerem. Vão fazendo, porque essa questão de diagrama, ela cai bastante, tá? Eu, particularmente, adoro um gráfico e Enem também, tá bom? Beijinho!